Eu prefiro mil vezes um cara que não abaixa a cabeça para essa turma do que um jogador que seja completamente desligado, ou que se intimide com esse tipo de coisa. Eu queria abrir falando aqui sobre um jogador que não estará em campo amanhã, pois está suspenso, que é o Wallace Ian. Outro dia, eu nem assisto mais aos programas, faz tempo já, dessas mesas redondas, que tem em profusão até nas TVs, principalmente por assinatura, né? Mas apareceu ali na rede social um comentário, né, do Luiz Fabiano sobre o Wallace Ian, um comentário em que o Luiz Fabiano, que foi um bom centroavante, titular do Brasil na Copa de 2010, inclusive, e tal, falando sobre o temperamento do Wallace Ian, que não era uma coisa legal. Bom, o Luiz Fabiano, para quem não se lembra, era um cara completamente despirocado no campo. Completamente. É um jogador que já foi às vias de fato, inclusive com o adversário, saindo na porrada ali no campo, quando jogava pelo Sevilha, né, da Espanha. Não me lembro o oponente, mas eu me lembro bem desse jogo aí. Então, assim, existe um excesso de rigor nas opiniões de comentaristas, ex-jogadores e tal, sobre o temperamento do Wallace Ian, né? E eu prefiro mil vezes ter um jogador que não se intimide com provocações ou até mesmo com as respostas, né? Que atletas como Lianco, né, que é um jogador que quer ser xerife em campo, né? Até bem viril, para dizer o mínimo, né? Hulk, que é um reclamão, quanto mais aí no futebol brasileiro, né? Fala pra caramba e não jogou bem nos dois jogos contra o Flamengo, menos ainda no jogo do último domingo, né? Eu prefiro mil vezes um cara que não abaixa a cabeça para essa turma do que um jogador que seja completamente desligado, ou que se intimide com esse tipo de coisa. Então, se não fosse o passado do futebol brasileiro, vários atletas eram bad boys, né? Jogadores até atacantes que jogavam do meio para frente. Não estou comparando, evidentemente, qualidade técnica, até porque a gente não sabe o que o Wallace Ian será. Até Almir Pernambuquinho, Edmundo, Romário, Renato Gaúcho, tem vários aí. Eu citei esses quatro, mas tem um monte, né? Então, fica o meu repúdio a esse tipo de comentário aí. Perfeito, é isso. Meus amigos, ó, temos uma meta de 1.900 likes. A gente conta muito aí Não era com a sua... 1.800? A direção agora é 1.900, tá? Aumentou o desafio aí, mas vamos lá, vamos bater mais essa meta para a gente chegar aí a 1.900 e passar também da meta, tá? Grande André Rocha, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Bernardo. Bom dia aí, Felipe, na produção. Bom dia a todos. Vamos chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deem o like, por favor, nesse começo de live, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo e aumentar a nossa audiência. E, se puder, faça sua inscrição, né, para a gente chegar mais rapidamente nos 175 mil inscritos nesse nosso processo de crescimento contínuo. Eu vou falar um pouco sobre uma questão que surgiu desde ontem, que é o seguinte: Flamengo perdeu e estão querendo criar pauta positiva com a boa atuação das contratações. Sim, sim, porque o contexto do Flamengo permite isso. O Flamengo fez investimento, fez contratações, está num momento de transição, porque perdeu Wesley, perdeu Gerson, está no momento sem Pulgar, sem De La Cruz, ficou sem laterais esquerdos, né, os que vinham jogando, e aí teve o retorno do Vinha. Então, assim, o elenco é bom, mas o elenco está passando por um momento de transição, que sempre é complicado. E o jogo contra o Atlético refletiu exatamente essa transição. No jogo, que foi um primeiro tempo, um período com muita dificuldade, porque teve ausências também por opção, teve mudanças no time também por opção do Felipe Luiz, e aí isso passa justamente
pelo fato da Copa do Brasil não ser tratada pela diretoria como prioridade esse ano, por uma questão simples de contexto. O Flamengo está, desde 2020, sem disputar de fato o Campeonato Brasileiro. Fica ali no G4, G5, mas chance de título ali até o fim, nunca mais, desde 2021. Sempre alguém dispara e o Flamengo fica para trás. Ou então acontece o que aconteceu em 2023, o Botafogo despenca e aí o Palmeiras tinha vantagem, tinha uma tabela mais fácil, estava na frente, administrou isso e acabou sendo campeão. Não dá nem para dizer, o Flamengo teve um momento ali que teve a liderança do brasileiro ali, quando estava ganhando do América de Minas Gerais ali, em Minas, e o Palmeiras estava perdendo para o Fortaleza. Mas aí o Palmeiras empatou com o Fortaleza, voltou a ficar à frente, e aí já era. E aí depois o Flamengo não teve mais. Então o Flamengo não disputa o Brasileiro há muito tempo, e a Copa do Brasil, o Flamengo, das últimas 3, ganhou 2 e chegou a uma final. Então o contexto do Flamengo é esse. Então isso também diminui um pouco o impacto da derrota para o Atlético. O Flamengo ganhou do Atlético na competição que ele trata, pelo menos em tese ou até agora, como prioridade, e perdeu na competição que ele trata como a nacional menos importante, a do segundo semestre menos importante. Então não tem por que fazer tempestade em copo d'água e criar crise. E a pauta positiva é pelo fato de, nesse momento de transição, 3 jogadores estrearam sem treinar no jogo contra o Atlético no segundo tempo e tiveram um impacto no jogo. Não tiveram um impacto no resultado, mas tiveram um impacto no jogo. O Emerson Royal entrou bem, o Saul entrou bem e o Samuel Lino entrou muito bem. Então eles criam sim uma expectativa positiva. Eles foram contratados, se apresentaram, já jogaram. O Samuel Lino jogou antes de ser apresentado e deram respostas positivas. Então fica sim uma expectativa boa, e o impacto da derrota, eu não vou, seria muita incoerência da minha parte se eu chegasse aqui e fizesse um estardalhaço com essa derrota para o Atlético Mineiro. É bom? Não, não é bom. É positivo perder, ser eliminado? Nunca é. Mas, se tiver que ser, que seja na competição menos importante. Em 2025, o que impacta mais no Flamengo? O Flamengo perder a liderança do Brasileiro, ser eliminado na Libertadores, ou ser eliminado ou perder na Copa do Brasil? E não está eliminado. Pode tranquilamente ganhar, como ganhou ano passado, a final do Atlético. Se repetir o resultado, vai para os pênaltis da final do ano passado, na Arena MRV. Se repetir o que fez no jogo do Brasileiro, 4-2, o Flamengo se classifica na Arena MRV. Então, assim, também não tem motivo para nenhuma terra arrasada, né? E é o que a gente percebe muitas vezes na torcida do Flamengo. Coisas que estão sendo elogiadas, que foram elogiadas na segunda-feira, se o time perde no meio de semana, tudo isso cai por terra. Aconteceu isso na derrota para o Santos. Parecia que, era o fim do mundo. Tudo bem, realmente foi uma derrota bizarra, né? Um Santos caindo aos pedaços e tal, com o Neymar lá se arrastando. Mas contra o Flamengo eles jogaram. Jogaram, correram, lutaram e ganharam. E aí no dia seguinte parecia que era o fim do mundo. E aí o Flamengo foi lá, recuperou a liderança do Brasileiro e tal. Aí na segunda-feira o Flamengo ganhou do Atlético, era líder com um jogo a menos. Tudo lindo, os zagueiros eram os protagonistas, eram os zagueiros camisa 10, os craques, etc, etc. Aí tem a falha, o Léo não fez um bom jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. O Léo Pereira teve aquela falha crucial, né? E aí o Léo Pereira era um dos craques do time. Aí tira isso tudo que ele estava fazendo de bom, e aí vão buscar lá atrás um monte de falha do Léo Pereira em derrotas, que sim aconteceram, mas aí já vem demonizar o cara, tratar o cara como se ele fosse nada. Na segunda-feira ele estava sendo exaltado. Aí agora, na sexta-feira, ele já não vale mais nada. Já quer ele fora do time, bota qualquer um, bota o Cleiton, bota o João Vitor, escala, bota qualquer um ali, porque Danilo tem que voltar sem uma perna, porque o Léo Pereira é uma porcaria. É isso que não dá, né? E aí isso não é criar pauta positiva, é ser racional, né? É não esquecer as coisas. Não pode, perdeu,
Então a pauta tem que ser toda negativa porque perdeu. E aí, quando ganha, aí a pauta é toda positiva. Que é o que você vê muitas vezes no YouTube. Não aqui com a gente, mas você vê no YouTube. Principalmente essa galera que faz canal de react, eles colocam lá imprensa boquiaberta com o Flamengo. Ninguém vai segurar, ninguém ganha do Mengão e tal, não sei o quê. E aí, quando perde, aí pronto, aí já é tudo desgraça, críticas e tal. Léo Pereira é o pior do mundo e tal. Não pode o mundo ser assim, né? Então, sim, é um momento de transição. O Flamengo sofreu, tem sofrido com as ausências. A gente pode até falar particularmente sobre elas: Wesley, Gerson, Pulgar, De La Cruz, né? Impacto no meio-campo, do lado direito, no lado esquerdo também, porque agora que os laterais vão voltar. Muitos desfalques setorizados e impactaram no time, e agora tem jogadores chegando e já jogando e já demonstrando que podem ser importantes. Então é uma fase de transição que o Flamengo está passando, e está passando por essa fase de transição, vai jogar Libertadores, provavelmente já com todos disponíveis, que é só dia 13 o jogo. O Carrascal vai ser apresentado, oficializado, vai jogar no Brasileiro e vai poder jogar a Libertadores. E o Flamengo é líder do Brasileiro. Aí perdeu o primeiro jogo da coisa. Ainda não está eliminado e é a competição menos importante. Então não tem por que fazer essa desgraça toda. O Flamengo não está vivendo um período de... As contratações não querem dizer que o Flamengo vai ganhar tudo, e as derrotas não querem dizer que o Flamengo não vai ganhar nada. São vitórias, são contratações para repor lacunas, e são derrotas que fazem parte da temporada. O Flamengo tem que buscar todos os títulos, porque tem elenco, tem investimento, etc, etc. O Flamengo tem que tentar todos os títulos. Mas tem sim que estabelecer prioridade, e não pode fugir da visão do Flamengo o seguinte: um título grande por ano. Se o Flamengo conseguir isso, ele só não vai ser mais bem sucedido na sua história do que na era Zico. O Flamengo hoje tem, desde 2019, o Flamengo tem 6 títulos em 5 anos, porque 2025 ainda não acabou. Em 5 anos, de 2019 a 2024, o Flamengo tem 6 títulos grandes. Tô nem falando de estadual. O Flamengo tem 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil. Se o Flamengo ganhar só o brasileiro esse ano, o Flamengo vai manter essa média de superior a um título grande por ano. É o que o Flamengo quer? Não. O Flamengo quer ganhar Brasileiro, Libertadores. Se puder ganhar a Copa do Brasil com um time misto também vai ser bom. Mas o torcedor não pode perder isso de vista. De que não é fácil ganhar, não é simples ganhar, não é porque o Flamengo tem dinheiro que ele vai ganhar tudo, e que o momento agora é de transição, de recuperação de um elenco que perdeu peças importantes, principalmente a dupla Wesley e Gerson. Acho que agora as pessoas vão começar a entender a importância do Gerson para o time do Flamengo. E não é por acaso que o Saul foi contratado para a função do Gerson e já foi utilizado no primeiro jogo dele, já escalado ali, como meia, canhoto pela direita. Pouco à frente dos volantes ali, participando da articulação das jogadas. Não é à toa que o Saul já foi utilizado ali, porque o Gerson era uma peça primordial para o Flamengo, e que muita gente não enxergava. Não faz gol, não faz gol, não dá assistência, não dá carrinho, não é jogador que fica jogando para a torcida, correndo igual maluco, sem necessidade. Agora estão entendendo a inteligência desse jogador e a importância dele. Tanto que o Saul entrou e também teve impacto positivo no time, porque recebeu muita bola livre ali e acionou seus companheiros com lançamentos, com passes longos e tal. Então é um momento complicado, um momento de transição, de adaptação, mas que o Flamengo está passando por ele na liderança do Brasileiro, e ainda pode até ampliar essa liderança no fim de semana, justamente porque está priorizando o Brasileiro, está tratando o Brasileiro com seriedade. Palmeiras está imerso na rivalidade com o Corinthians na Copa do Brasil. É muito provável que deixe pontos nesse final de semana. Cruzeiro também pode deixar pontos no final de semana, porque também se enrolou na Copa do Brasil, precisa se classificar. Então o Flamengo, dando a prioridade que tem que dar ao brasileiro, ele pode vencer e ampliar
essa liderança. O que vai permitir a ele, pode permitir a ele, inclusive, escalar titulares contra o Atlético Mineiro para tentar se recuperar, e aí poupa 1 ou 2 no jogo contra o Mirassol no Maracanã. Não sem desprezar o Mirassol, que está fazendo uma boa campanha, mas é um jogo acessível para o Flamengo, e aí o Flamengo vai ter alguma gordura no Brasileiro, se ele ampliar essa vantagem na liderança no fim de semana. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.